E agora o nosso time do Bradock Show vai ter mais um reforço no programa dessa noite. A mágica faça aparecer o senador Magno Malta. Alô, senador, tá aí na área, tudo bem com você? Prazer Tudo tê-lo no bem? Bradock Show de hoje. Prazer meu, prazer reencontrar meu amigo guerreiro Osmar. Estava aqui bebendo dessa fonte aí, que é um sujeito desprovido de si e que tem um amor profundo pelo Brasil, pela justiça, pelas coisas sérias. E temos junto uma luta, em particular, em muitos anos, que envolve o Brasil e as famílias do Brasil, que é a luta contra as drogas em favor da vida. Estou muito feliz de ter mais uma vez a oportunidade de estar no Bradock e dessa vez junto com a Bia, que certamente já passou por aí, mas cumprimentar e ouvir aqui um pouco meu amigo Osmar. Então vamos para a pauta que está mexendo com todo mundo no Brasil hoje. As pessoas estão indignadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora clínica e elevação da pressão arterial, segundo o boletim médico divulgado hoje. O hospital F-Star informou que exames laboratoriais hepáticos pioraram e Bolsonaro segue sem previsão de alta na UTI. O quadro se agravou após Bolsonaro ser intimado na UTI por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A cena foi gravada e divulgada pelo ex-presidente. Durante a notificação oficial, assessores já haviam alertado que a pressão arterial do ex-presidente estava subindo perigosamente. E aí, tem que abrir aspas para a questão. Bolsonaro disse: já que tem tanta certeza que sou um golpista, vamos discutir esse processo em toda a TV aberta. Foi o que Bolsonaro desafiou na hora da intimação que ele recebeu. E hoje, o presidente Bolsonaro, de tarde, vamos mostrar as imagens, ele se submeteu a exames no Hospital da F-Star, fez uma tomografia para verificar o seu estado de saúde, a sua evolução. É delicadíssimo o estado do Bolsonaro, ele não pode dar mole, tem que se cuidar. E agora, o que pegou mal ontem, e toda a opinião pública brasileira, as pessoas sensatas estão revoltadas, o presidente da República recebeu uma intimação na UTI, algo que é absolutamente inútil. O mundo inteiro, o universo inteiro sabe que ele virou réu, que ele está denunciado pelo Supremo Tribunal Federal. Para que a burocratice de mandar alguém incomodá-lo na UTI? Magno Malta e Osmar Terra, que é médico. Quero que vocês me digam como é que vocês viram isso, começando pelo Magno. Que absurdo. Você encerrou com a palavra certa. Absurdo, deplorável, criminoso e, na verdade, é Alexandre de Moraes sendo Alexandre de Moraes. Um desalmado, um indivíduo que, na verdade, para mim é uma capa, aquilo ali dentro é uma entidade de alta patente numa mente psicopata. Há uma violação da lei como um todo no Brasil. O Brasil já não existe Constituição, nós temos 11 constituições ali. Bem, e nós temos um grupo, excetuando dois, em que, na verdade, formam um consórcio numa cooperativa e o CEO dela é o perverso Alexandre de Moraes. O nosso Código Civil, que inclusive esse Código Civil demorou demais para ser promulgado na época do primeiro mandato do Lula, e o Fux participou na construção desse Código Civil, que traz as diretrizes quando uma pessoa não pode ser citada ou intimada, que envolve falecimento, envolve luto, até mesmo casamento, lua de mel e pessoas doentes, internadas em estado grave ou não, doentes. Segundo, Alexandre de Moraes quis mostrar que realmente não existe lei no Brasil e se elas estão no papel, ele não as respeita. Ele violou o Código Civil. Agora, há uma série de coisas que nós precisamos entender e cobrar. Como que um hospital não tem uma junta de advogados ou um advogado particular
pudesse manifestar-se com o Código Civil em defesa do próprio hospital, quando você tem lá um ex-presidente da República que está sendo recuperado de uma cirurgia absolutamente invasiva, de 12 horas, fruto de uma facada política, uma facada politiqueira, uma facada ideológica, e que esse homem vem sofrendo há 7 anos, diuturnamente, essa violência ideológica e inexplicável desse Supremo Tribunal Federal e desse consórcio que o escolheu para poder infernizar a vida de Jair Bolsonaro com a competência que ele tem, maior do que a do Lula, de construir narrativas e de construir mentira. Alexandre de Moraes é um cínico, mentiroso, desalmado e cometeu esse ato, essa última violação, porque nós não temos Constituição, tinha sim um Código Civil que foi violado. É claro que Jair Bolsonaro, na condição que ele está, eu não preciso ser médico, o Osmar é médico, mas qualquer cidadão para saber que qualquer coisa, quando você está cirurgiado, está numa cama, está sendo monitorado por instrumentos médicos que medem os seus batimentos cardíacos, saber qual é a sua pressão, a sua saturação, o indivíduo está ali, para onde ele se mexe, ele sente dor, em função de 7 outras cirurgias. É claro que, quando nós vimos a cena, eu me choquei quando vi a cena, fiquei chocado de ver Jair Bolsonaro completamente, a gente via o rosto dele, o sangue todo no pescoço dele. É claro que o psicológico, o emocional dele, que já vem sendo abalado há tantos anos, sabe? Ele está sob o efeito de remédios fortíssimos, que certamente isso iria trazer alteração. Como trouxe alteração, como diz no boletim médico, né? Como comunicou a primeira-dama das alterações de Jair Bolsonaro, com essa coisa invasiva, irresponsável e criminosa de Alexandre de Moraes. Agora vamos refletir sobre a oficial de justiça. Quem é essa senhora? Uma servidora, uma mulher. Eu não conheço. Quem sabe uma mãe de família, não sei. Mas deve estar com o psicológico abalado por saber que ela não podia adentrar ali. Mas a missão dada por Alexandre de Moraes, segundo Tagliaferro, tem que cumprir, porque senão ele vira o bicho. O Tagliaferro diz, cria qualquer coisa, inventa qualquer coisa aí contra o Oeste, contra o jornal Oeste, contra porque senão ele vai virar o bicho. Inventa qualquer coisa aí contra o Alan, inventa qualquer coisa aí contra o Paulo Figueiredo. Inventa, cria. Então, imagina a cabeça dessa mulher, que tem vizinhos, que tem parentes, deve estar sofrendo agora críticas de pessoas. Ela estava tão nervosa que ela estava com medo de falar o nome de Alexandre de Moraes. Então, nós não podemos ficar calados. Eu entrei agora à tarde, protocolei no Conselho Nacional de Medicina, para que haja uma manifestação do Conselho, não em favor de Jair Bolsonaro, mas dessa violação do trabalho do médico. Porque se acontece alguma coisa, porque na verdade está declarado que eles querem matar Jair Bolsonaro. Eles não querem Jair Bolsonaro preso. Eles querem matar. Agora, o homem é forte fisicamente e Deus o escolheu. Não vão ser esses abutres que vão sepultá-lo. Ele é forte. Agora imagine o que está passando essa mulher, o quadro avançado de Jair Bolsonaro com apenas 5 dias. Jair Bolsonaro não pode falar, ele tem que falar pouco, aí está o médico para explicar. Aí, o tipo de cirurgia dele, assim, ao falar, acumula muitos gases e gera muitas dores. Então, o menos que for necessário, simplesmente pedir alguma coisa ou fazer gesto e não falar. Jair Bolsonaro foi obrigado a falar, Jair Bolsonaro não aguentou aquele ato, ele acabou falando, pediu silêncio, pediu que o ouvisse, tirou o aparelho do braço que estava medindo a pressão dele e quem sabe, não sei, mas a pressão deve ter ficado altíssima e o mundo todo já tomou conhecimento. Nós estamos chocados. Eu notifiquei o Conselho Nacional, mas estou entrando também, já mandei preparar, eu não preciso de fato determinado para pedir
para impeachment Alexandre de Moraes. Os fatos determinados, eles existem a todo momento, a toda hora. Esse é mais um fato determinado. A violação do Código Civil, a violação dos direitos de uma pessoa internada e doente e a violação dos médicos que juraram fidelidade à vida do seu paciente e violação também dos códigos que existem em hospitais para que alguém lá possa adentrar. Esse indivíduo, esse bruto, Alexandre de Moraes, ele precisa de fato ser impeachmentado. Agora, eu quero chamar a atenção para os senhores senadores. Chega de serem frouxos. 4 ou 5 levanta a voz. O resto está lá calado, esperando 26 para ter o apoio e a bênção de Jair Bolsonaro para voltar para o Senado. Não é? Não é? É isso mesmo que os senhores estão fazendo. Vamos impeachment esse cara. Quando eu disse para não votar em Davi Alcolumbre, porque nada disso ia acontecer. Está vendo o seu Hugo Mota? Seu Hugo Mota? Cavalo de Troia. Eu estava certo. Então, para eles, as pautas importantes não são a anistia. Como se uma ponte, como se um calçamento, a liberação de uma grande emenda valesse mais do que a vida humana. Nada é mais importante do que a vida, do que o ser humano. Nada é mais importante do que uma lágrima, do que o choro de que uma dor de uma criança com um pai vivo, preso, de uma mãe presa dentro de casa com tornozeleira, enquanto eles fazem festas nababescas, regadas a uísque com dinheiro público, desgraçados, e aí, com a maior cara de pau, dão entrevista para dizer que essa pauta não é prioritária. A prioridade mesmo é destruir a vida de Jair Bolsonaro, com a ilusão idiota de Barroso, que a frase eterna é dele. Vencemos o bolsonarismo. Primeiro, esse nome quem deu foi vocês. Agora, como é que aconteceu isso? Você, Barroso, conseguiu pegar todos nós, vocês aí do Bradock, pegaram toda a nossa mente, o nosso coração, o nosso amor a Deus e revirou de cabeça para baixo. Mudou nossa mente com relação ao aborto, às drogas, ao amor, à pátria. Vocês mudaram tudo dentro da nossa cabeça. Ah, morde aqui, ó, para ver se sai leite. Monte de canalhas, cínicos, canalhas. E o que Alexandre de Moraes acabou de fazer? Se esse Senado não acordar, eu estou falando para PSOL nem para PT, mas estou falando para gente que está na base do governo, mas que se elegeu nessa onda e que tem uma família católica, que tem filho em casa, sabe, que tem filhos evangélicos, que vive frequentando igreja, mas dentro do Senado são cúmplices dessa barbaridade que vem acontecendo. Porque se já tivesse impeachmentado Alexandre de Moraes, certamente Bolsonaro não teria passado por o que passou ontem. A Câmara não estaria vivendo como um camaleão. Uma hora é uma coisa com relação à anistia, outra hora é outra hora é outra coisa. Hugo Mota fala, desfala. Ele fala, o Supremo vai lá e faz uma busca e apreensão no pai dele, na casa deles, revira a vida deles, expõe e fica com eles na mão. Ora, o que nós estamos fazendo no parlamento? É a minha pergunta. Eu sei que você me fez uma pergunta. Eu já falei mais de 1000 coisas depois da pergunta que você me fez, mas você me desculpe. É a indignação de alguém que tem filho, que tem neto, sabe, que é pai, que paga imposto nesse país. É a indignação de alguém. Eu passei pelo sofrimento de todos aqueles que estavam dentro da papuda e dentro da colmeia. E hoje vejo, eles estão brincando com a vida dessa gente. Quem sabe a saída agora de Hugo Mota, lá no sepultamento do Papa junto com Lula, sabe? Eu sei que vai rolar muita mentira dentro do avião, mas pelo menos, quem sabe lá, ele se recorde de uma coisa chamada sentimento e que volte de lá. E quero dizer à oposição que eu estou disposto a qualquer negócio. A qualquer negócio. E a oposição, tanto na Câmara quanto no Senado, não pode ficar aceitando esse joguinho de gato e rato. De uma coisa hoje e outra amanhã. É preciso ter decisão e coragem para lutar pela justiça e a favor dos inocentes. A minha solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro, que eu sei o que ele está passando agora. Eu sei o que ele está sofrendo agora. Dormindo sedado, sentindo dor por conta de um CEO de um sindicato
de cínicos, sabe? Que decidiram destruir uma pessoa que despertou o patriotismo no coração do povo brasileiro. Você me desculpe meu desabafo, mas eu estou completamente indignado. Nós voltamos com o caso Bolsonaro. A gente não pode deixar essa situação impune. A gente precisa lembrar todo dia que todo o calvário que o Bolsonaro está passando é pela impunidade absoluta do que houve com Adélio Bispo. Jair Bolsonaro foi presidente da República e nem ele, como presidente da República, Magno Malta, conseguiu, no governo dele, ter a possibilidade de uma apuração devidamente séria sobre esse caso do Adélio Bispo, que todo mundo sabe que teve relações políticas. O Adélio era filiado ao PSOL. Então, a gente não pode deixar essa história nunca ficar impune, né? Porque o Bolsonaro é que está sofrendo. O que ele está passando agora, você teve com ele, o que o Bolsonaro te disse, o que ele está sentindo, qual é o estado de ânimo real do presidente Bolsonaro. Magno Malta. Amigo, durante 7 anos, durante assim, esse calvário que ele vem sofrendo dia a dia, que foi se aprofundando, e tem mais ou menos, depois que ele foi presidente da República, está no segundo ano, são 6 anos de sofrimento, e muito antes da facada, já vai para o 7º ano. Adélio é o homem mais importante do Brasil hoje. Não tem ninguém mais importante que Adélio. Adélio é um homem blindadíssimo pela Suprema Corte, principalmente. Ele é blindado pela Polícia Federal e é proibido tocar no nome do Adélio, é proibido tocar nos telefones de Adélio, quebrar sigilo de Adélio, é proibido quebrar o sigilo fiscal de Adélio para saber as informações dos cartões de crédito de Adélio, onde ele esteve, o que pagou e o que recebeu. Pior ainda é tocar no nome dos advogados. Quando a OEA aqui esteve, e eu fui depor na OEA, e toquei sobre o caso de Adélio Bispo, impune até hoje, quando Jair Bolsonaro já entra na 7ª cirurgia, depois dessa facada ideológica, né? Até porque numa entrevista de Zé Disseu, e ele falando do definhamento do PT, e que o PT precisa voltar às bases, que o PT errou muito, e ele disse, nós erramos muito, inclusive na facada. Cara, gente, para quem sabe de Toninho do PT, para quem sabe de Celso Daniel, para quem sabe do Teori Zavascki morrer tão rapidamente, Alexandre de Moraes assumir, para quem sabe de tanta coisa, o cara dizer, erramos até na facada, e Adélio hoje é um homem guardado, ninguém ouve o Adélio. Adélio não pode dar entrevista, ele é hoje a caixa preta do Brasil, enquanto Jair Bolsonaro paga por isso que acabamos de ver. E aí eu volto nesse caso do Jair Bolsonaro. Imagine quem estava na porta da UTI. Porque a mulher, a oficial de justiça, ela entrou sem luva numa UTI. Veja, sem luva, sem aquela touquinha que se coloca no enfermeiro, no médico, em quem vai visitar, quando está autorizado. Entrou com uma prancheta, com uma caneta e um papel do lado de que um cara que não pode ter qualquer tipo de infecção. Mas você está maldando coisa. Eu não estou maldando nada. Eu estou descrevendo a cena que lá estava. Quem permitiu que essa mulher entrasse? E que mulher é essa que entra adoidadamente e vê-se que a máscara que ela estava usando não é uma máscara comum dessas vendidas aí em farmácia, é uma máscara, como o povo na época da doideira do Covid fazia suas próprias máscaras e usava, mas ela estava sem nenhum tipo de proteção, com a mesma roupa que ela veio da rua, ela entrou dentro da UTI com Jair Bolsonaro propenso a pegar uma infecção. Nesse caso do Jair Bolsonaro, eu chamo a atenção exatamente para esse fato, porque o advogado disse aí que cabe muitas ações com base no Código Civil, e eu havia dito isso, e essas ações, e ele disse uma coisa muito séria, você olha para uma árvore, não imagine que ela virou uma árvore naquela hora que você olhou. Planta-se uma semente. E as questões das medidas que nós temos que tomar, doutor advogado, você está correto. Nós temos que plantar semente. Não precisamos ter medo de saber o cara vai pautar, não vai pautar, se vai, se não vai. Nós precisamos meter impeachment nesses caras o tempo inteiro. Mostrar os fatos o tempo inteiro. E não parar de falar o tempo inteiro e cobrar daqueles que estão calados e que hoje ostentam um brochezinho aqui, ou de senador, ou de deputado, feito isso numa onda que foi levada pelo próprio Jair Bolsonaro. Peço a você que me permita um minuto, porque
era 30 minutos que eu ia participar, mas eu não posso sair sem falar sobre o caso do assalto dos 6 bilhões e 400, mais ou menos, dos aposentados do INSS. Veja bem, é o PT sendo o PT. A história se repetindo. O Paulo Bernardo, o ex-marido da Gleice, ele era ministro da Previdência. Quando ele foi preso, vocês se lembram, pela Lava Jato, porque ele criou um tal empréstimo consignado em que o aposentado não sabia. E eles eram os beneficiários e ele acabou sendo preso, o Paulo Bernardo. Esse esquema em que envolve um sindicato de aposentados dirigidos pelo irmão do Lula, que eu não sei porque aposentado precisa de sindicato, porque devia a correção do salário de quem trabalhou a vida inteira e ali tirou parte do seu proventos para serem guardados. Ele precisa ser corrigido para que a pessoa se mantenha após os seus anos de cansaço, os seus anos de trabalho, ele possa se aposentar com dignidade. Mas no Brasil, o aposentado normalmente não dá nem para comprar o remédio dele na farmácia. E esse esquema nefasto de trazendo gente exatamente da Venezuela, exatamente do território de Maduro. Vai me dizer que nada está combinado com Maduro? Nada está combinado com as autoridades de lá? Ah, claro que sim, que o povo lá está passando fome. E o povo está levando o dinheiro daqui como se aposentado fosse do Brasil. E aí, nesse sindicato que o irmão do Lula está envolvido, quase 6 bilhões e meio de pessoas lesadas. É um filme, Osmar, que nós já vimos, que nós assistimos de perto. O senhor Paulo Bernardo, ministro do Lula, depois ministro da Dilma, sair algemado, preso, porque estava cometendo o mesmo crime. É o PT sendo o PT. Isso cabe realmente uma CPI. Eu acho que na Câmara já foi pedida essa CPI. Houve também um pedido já no Senado, assinado por nós, mas eu duvido, nós estamos plantando uma semente, temos que insistir, que o Hugo Mota ou Davi Alcolumbre, infelizmente, que fazem parte desse espectro político, vá botar essa CPI, vá aprovar essa CPI. Muito pelo contrário, eles estão viajando agora, eles partem agora com o presidente no aero Lula para ir para Roma, fazer todas as suas preces e devoções, enquanto o Brasil morre de fome, enquanto o Brasil vai degringolando uma economia que já se foi, e um presidente da República sendo alvo, sendo espizinhado e numa tentativa de destruir a sua vida, num leito de hospital, um país vivendo um momento de sofrimento, de gente chorando, de crianças fazendo pedido, de crianças que são órfãos de pais vivos, de esposas que são viúvas de maridos que estão presos e vivo, e a Câmara discutindo o que é mais importante do que dar liberdade para quem nem cometeu nenhum tipo de crime, como é o que há mais importante do que a própria vida. Então, nesse momento, são assuntos que nós não podemos parar de falar, como disse aí o nosso amigo do Bradock, a audiência do Bradock, sobre a facada, sobre o Adélio, sobre o disparate, as ações criminosas de Alexandre de Moraes, sobre o ativismo judicial. Viu agora o Zanin? O Zanin comunicou à Câmara com aquela cara de... Eu já ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não, porque o Bradock mandou um comunicado que não podia falar certas coisas. Com aquela cara de santa dele, ele comunicou que, com relação ao Ramagem, por ser deputado federal, que não autoriza... Olha só a ousadia. O artigo 53 diz que ele está protegido. Quando eles indiciam o Ramagem, no meio daqueles 36 do chamada tentativa de golpe, dentro da denúncia do Gunê, essa denúncia pífia do encontro do nada com coisa nenhuma, eu fico com pena, de quem estuda direito. Você que está fazendo direito, você está preocupado, não está? Você está estudando o quê? Para quê? Onde não há ordenamento jurídico nem lei. Você já leu um livro do Gunê? Você está estudando os livros de Gunê? Rasga isso, queima isso. Esse rapaz é uma piada. Essa denúncia dele é uma piada. Do cara trocando a própria história pelo direito de continuar. E saiba você que se Lula te reindicar, você não terá meu voto, como da primeira vez.
Então esse encontro do nada com coisa nenhuma inclui o Ramagem. O Ramagem tem imunidade parlamentar, mas agora o Zanin mandou comunicar para o seu Hugo Mota, que é um cara completamente isento, é um menino que se mostrou isento e corajoso, né? Não faz parte de nada, mandou comunicar que ele só tem direito ali pela imunidade parlamentar na metade. Na metade. Ou seja, ele tem direito a 26,5. Então, o artigo 26,5 vale para a Ramagem. A outra metade, 26,5, que faz 53, ele não tem direito. Por isso, ele tem que realmente perder o mandato, porque ele só tem direito à metade do artigo 53. Ah, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de piada. Não dá para a gente engolir isso. Essa baboseira. Agora virou, Osmar, o artigo 26,5. É a metade do artigo 53. Vale um pedaço, outro pedaço não vale. Ou ele poderia dizer, olha, se vai dividir no meio, vou deixar ele cumprir a metade do mandato e a metade ele não cumpre, porque é metade do artigo 53 para lá e a metade do artigo 53 para cá. Palhaçada. E esse artigo, Magro Então, Malta, não... ele já tinha, o 53 Oi? Já tinha virado zero, se lembra? No caso do Daniel Silveira, né? Zero. Virou zero, né? E agora virou 26,5. Voltou como 26,5. Pode ser usada a metade. A outra metade, não. E eu quero lembrar também aqui, porque esses caras não são inocentes. Ali tem uma parte significativa da Câmara que não quer a anistia e tem outros que querem, mas eles precisam fazer meia-culpa e botar a cara de lata deles ou de madeira na tela, porque o Alexandre violou o artigo 53. Mas ele comunicou à Câmara, dizendo, Lira, eu violei o artigo 53. Vocês concordam comigo ou não? Eu quero prender Daniel. O Lira colocou lá e os próprios companheiros do Daniel disseram, concordamos com Alexandre, palmas para Alexandre, vamos prender Daniel. Desgraçados, Daniel está preso, está apodrecendo. Eu vou visitar ele na segunda-feira, se o dono do Brasil realmente não voltar atrás, né? Mas eu vou visitar Daniel segunda-feira, que já disse o dono do Brasil que ele não tem direito nem à progressão de regime na pena que ele está cumprindo. Ora, eu vou ficar calado? Então, meu amigo, eu vim para a vida pública para cumprir uma missão. Não me peçam aquilo que eu não vou fazer. Se é para perder o pescoço, está perdido. Se vai ser preso e perder o mandato por falar a verdade, não tem problema nenhum. E se é para morrer, nós vamos morrer. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, importa agradar a Deus e não aos homens. E a vida, o adágio popular diz que ao rei tudo, menos a honra. Então, pela honra dos brasileiros e das nossas famílias, nós temos que continuar lutando e continuar gritando. Muito bem, Magro Malta, obrigado pela sua participação no Bradock Show.